Olá pessoal, tudo bem? Vou iniciar me apresentando. Meu nome é Michele Marie, eu sou advogada da União. Atualmente eu sou coordenadora geral de licitação, contratos e instrumentos congêneres no MEC. Eu estou nessa área há 13 anos aproximadamente. Eu tenho pós-graduação em Direito Público pelo IDP e pela UNB e sou mestre em Direito Constitucional pelo IDP. E sobre o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, eu escrevi um livro em coautoria com outro advogado da União, que é o Rony Charles, é este daqui. Então eu gosto bastante do assunto. Bom, vamos iniciar. A medida provisória 961, ela é de 6 de maio de 2020 e ela trouxe a possibilidade no artigo 1º de abertura para aplicação do RDC para as licitações e contratos para quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. Como ela trouxe essa possibilidade, ela abriu o leque para que a administração possa utilizar durante o estado de calamidade reconhecido pelo decreto legislativo de 6 de 20 de março de 2020. Ela trouxe a possibilidade de utilização do regime diferenciado de contratações, o RDC, durante o estado de calamidade para quaisquer objetos, como eu falei anteriormente. E aí trouxe a possibilidade e a abertura maior para que o RDC fosse utilizado. Eu vou trazer aqui para vocês, eu pensei o que seria mais importante sobre o regime. Importante também considerar que essa medida provisória, ela deixou claro no parágrafo único do artigo 2º que ela vai se aplicar aos contratos firmados no período do estado de calamidade, independentemente do prazo e do prazo das prorrogações. Então, se o contrato foi firmado durante o período da calamidade reconhecida pelo decreto, independente do prazo dele ou da prorrogação, se eu utilizei o RDC, vai ser ele que vai continuar sendo aplicado nas prorrogações dos contratos. Então, é importante considerar isso porque no artigo 62 da Constituição Federal, como vocês bem sabem, eu preciso de que a medida provisória seja convertida em lei. Então, lá no artigo 62 tem a disposição dizendo que eu vou perder eficácia se ela não for convertida em lei no período, né? Que seria 60 mais 60, que é prorrogável, daria 120 dias. Feitas essa parte introdutória, a gente vai entrar no regime mesmo em si. E aí também é importante considerar que eu atuei na feitura do regime, quando ele estava sendo gerado, porque eu estava na consultoria jurídica do Ministério do Planejamento à época, e o regime foi gerado nessa época, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com outro colega também, advogado da União, e outra pessoa que era outra servidora, que era da Secretaria Executiva. Então, a gente se dedicou para isso. Foi como se tivesse montado um grupo de trabalho para que o regime fosse gerado. Tanto que a gente fez primeiro o decreto para depois fazer a lei, porque do decreto a gente retirou o que precisava estar na lei, e assim que a lei foi publicada, o decreto saiu logo em seguida, para que não ficasse sem a norma no período. Pois bem, mas vamos lá tratar do RDC. A primeira coisa que sempre tem discussão é se ele é uma modalidade licitatória ou não. Quando a gente pensou, a lei, né, gente, ela é 12.462, de 4 de agosto de 2011, e o decreto é o 7581, de 11 de outubro de 2011, ou seja, foi o que eu falei para vocês, assim que saiu a lei, logo em seguida saiu o decreto, porque ele já tinha sido feito. A lei saiu em agosto, o decreto saiu em outubro. E aí todo mundo começou a questionar se era uma nova modalidade licitatória.
não foi com essa intenção que a gente fez. A gente fez para que fosse um regime de utilização flexível por parte do gestor. Porque é o gestor quem sabe lá na ponta qual objeto que ele vai contratar e o que ele vai precisar de procedimento licitatório para chegar à contratação do objeto. Só que a gente pode considerar sim que é uma modalidade licitatória única e flexível. Então, ela vai ser única porque eu não tenho aquelas modalidades licitatórias da 866, que são taxativas e fechadas, que é concorrência, tomada de preço, como por exemplo. E flexível porque eu não tenho um engessamento como a 866 ela traz. Então, eu vou usar ali o RDC da forma que eu for, de acordo com o meu objeto. Então, de acordo com o objeto, eu vou ver o que eu posso aplicar dentro daquilo que eu vou contratar. Então, mas eu posso considerar, sim, como uma modalidade licitatória única e flexível. Bom, a lei também trouxe que não é obrigatória a adoção do RDC. Então, por isso, tem que constar de forma expressa no meu instrumento. Tanto que os editais que são publicados, eles trazem RDC número tal, que é para deixar expresso que eu estou utilizando o RDC. E aí, por que também isso? Eu vou afastar a 866. Então, eu não vou usar a 866. Se eu estou usando o RDC, eu vou usar ele, e exceto nos casos que tiverem lá expresso para que eu use a 866. Parte de contrato, por exemplo, ela está utilizando a 866. Tem algumas nuances diferentes lá, mas ela usa 866. Então, só quando tiver expresso nele, que é para eu utilizar 866, eu vou usar. Senão, eu não vou usar. Bom, e a natureza jurídica do regime, qual seria, né? Ele é norma geral, materialmente falando, e seria especial se eu for levar em consideração a relação dele com a 866. Então, em relação a 866, eu posso considerar como norma especial. Mas, materialmente falando, ele é uma norma geral. Quais são os principais pontos do regime que eu acho que seria mais interessante para vocês? Ele trouxe uma fase recursal única lá no artigo 27. Então, depois da habilitação, eu vou julgar os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitação do vencedor. Ele trouxe o fim das modalidades, como eu falei, rígidas lá da 866, e o valor não vai determinar o procedimento. Ele em si já é um procedimento, o próprio RDC, por isso que a gente colocou como regime, para que ele em si já trouxesse todo o procedimento ali para que o gestor ficasse livre para montar, de acordo com o objeto dele, que ele quer contratar. Ele trouxe procedimentos auxiliares, que é a pré-qualificação, o cadastramento, o sistema de ajuste de preço, que é diferente, do RDC é diferente, catálogo eletrônico e padronização, são os procedimentos auxiliares. Então, dá para perceber que a gente teve com ele uma nova forma de contratar, né? Ele trouxe remuneração variável e novos critérios de julgamento, que é o aberto e fechado, que foi utilizado até agora, aberto e fechado, e eu posso combinar os dois. Foi até utilizado como parâmetro agora para o decreto que saiu, o novo decreto do pregão. Eles fizeram umas nuances para o decreto, mas foi utilizado como parâmetro. Outro dado interessante, o RDC, ele teve como parâmetro a lei das estatais, que à época estava sendo gerada e que agora já foi publicada. Então, muita coisa que está aqui tem lá na lei das estatais, porque ele teve como parâmetro a lei das estatais, bem como também o decreto da Petrobras, que regulamenta a Petrobras. Então, lá tem contratação integrada, que trouxe também aqui para o RDC. Isso é só a título de curiosidade. Bom, houveram no início ações ADIs contra o regime, teve a 4655 e teve a 4645. E um ponto que foi batido muito foi a questão do sigilo do orçamento, porque o RDC trouxe também como novidade a questão do sigilo do orçamento.
Então, foram colocadas nessas ADIs que eu citei, como se a apresentação do sigilo do orçamento ela afrontaria a Constituição em relação à publicidade, em relação ao princípio da publicidade. Porque foi alegado que os atos do poder público devem ser públicos e transparentes, obrigatoriamente falando. Então, assim, o que a gente pensou quando foi criar o sigilo do orçamento? É que você tenha o princípio da publicidade de forma postergada. Por quê? Primeiro que eu tenho que deixar ele aberto para os órgãos de controle. Então, e ele vai estar no processo. Então, ele está no processo aberto para os órgãos de controle. Eu só vou publicar para o licitante de maneira posterior. Então, assim, eu não vou publicar já na licitação, lá na fase externa do procedimento licitatório. Então, ele está lá dentro na fase interna do procedimento licitatório e eu vou ter a abertura para os órgãos de controle, mas não para o licitante. O licitante ele só vai ter acesso posteriormente. Então, a publicidade dele é postergada. Então, não é que eu afrontei o princípio da publicidade, eu só posterguei. E eu só vou tornar público após o encerramento da licitação. Essa, na origem, era a intenção. Hoje, já se tem a abertura para que se torne público o orçamento, principalmente depois de alguns julgados do TCU, na fase de lances. Isso traz algum prejuízo, porque a intenção do orçamento sigiloso era que fosse aberto só depois de encerrar a licitação. Tá, eu tenho 2 tipos de julgamento no RDC que são uma inovação em relação ao 866, que seria o por maior desconto e por melhor técnica o conteúdo artístico. E aí, se eu for utilizar um desses, eu tenho que publicar o orçamento. Claro, porque eu vou ter que conhecer qual é o valor para que eu possa participar da licitação, para que eu possa dizer qual o desconto que vai dar, porque o julgamento vai ser por maior desconto, ou na melhor técnica, o conteúdo artístico, eu preciso também saber o valor. Então, nesses 2 casos, eu teria que publicar. Bom, eu trouxe aqui um texto que é uma recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que é uma diretriz para combater o conluio entre concorrentes em contratações públicas. E eles dizem: use um preço máximo somente quando ele for baseado em minuciosa pesquisa de mercado e os funcionários estejam convencidos de que ele é muito competitivo. Não publique o preço, mas o mantenha confidencial em arquivo ou deposite junto a outra autoridade pública. Então, a gente já tinha antes essa recomendação da OCDE e trouxemos como fundamento também para que fosse adotado o sigilo do orçamento dentro do regime diferenciado de contratações, do RDC. Então, no procedimento licitatório em si do RDC, trazendo de novo para vocês os principais pontos, o que eu tenho? Eu tenho inversão de fases do pregão, que não é RDC, é a regra, então eu vou utilizar como regra geral. Eu tenho preferência pelo formato eletrônico, então se eu for usar o presencial, eu tenho que justificar. Na fase preparatória, que eu falei para vocês que seria a fase interna, eu vou definir o objeto da contratação, o orçamento, o preço de referência, a remuneração, o prêmio, o critério de julgamento que eu vou adotar, que vai ser de acordo com o RDC, os requisitos das conformidades da proposta, requisitos de habilitação, as cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive sanções e prazo de fornecimento, indicação da forma de execução, modo de disputa e critério de julgamento. Tudo isso eu vou colocar na fase interna e não mudou no RDC, porque eu também tenho lá na 866. Os critérios de julgamento no RDC são o menor preço, que foi mantido com esse nome, e lá no RDC foi considerado menor preço, menor dispêndio para a administração,
ou maior desconto. Eu vou utilizar como referência o preço total estimado que eu vou ter que ter publicado, que eu falei para vocês que seria a exceção do sigilo do orçamento. Técnica e preço, eu tenho como fator de ponderação mais relevante, vai ser limitado a 70%. Melhor técnica ou conteúdo artístico, que seria contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, e aí eu vou incluir projeto arquitetônico e vou excluir projeto de engenharia. Eu tenho a maior oferta de preço, que são os contratos que resultam em receita para a administração pública, que também foi uma inovação do RDC. Então, se eu utilizar esse tipo de contrato, eu vou ter eu vou usar a maior oferta de preço. E eu tenho maior retorno econômico, que é utilizado exclusivamente para o contrato de eficiência, que também foi uma inovação dentro do regime diferenciado de contratações. Falando dos principais pontos que eu trouxe para vocês, a gente vai passar para a remuneração variável, que foi uma inovação trazida pelo regime. E ela está lá no artigo 10 da lei do RDC e está no artigo 70 do regulamento. Quando se pensou na criação da remuneração variável, foi em que sentido? Foi no sentido de trazer um incentivo para o contratado, para melhorar a remuneração dele, e aí eu vou vincular isso ao desempenho que ele vai trazer. Então, durante a execução do contrato, de acordo com o desempenho que ele vai trazer, eu vou remunerar ele de acordo com isso, e aí vai ser variável, por isso remuneração variável. Foi no intuito também de trazer maior eficiência para as contratações. Você tendo ali a possibilidade do contratado, de acordo com, na execução do contrato, de acordo com o que ele me trouxer de vantagem, e eu podendo remunerar de uma melhor forma, talvez eu tenha um contrato mais eficiente. Então, foi essa a intenção do regime com a criação da remuneração variável. Só que para eu utilizar isso, eu tenho que estabelecer meta, eu tenho que estabelecer critérios ou padrões, e isso vai ter que ser previamente, né, estabelecido. E eu vou estabelecer aonde? No instrumento convocatório, porque o instrumento convocatório é a lei do procedimento licitatório, e é por ali que o licitante ele se orienta para saber se ele vai participar da licitação ou não, o que está sendo objeto da licitação e os parâmetros para que eu possa apresentar a proposta, né? Então, eu tenho que estabelecer esses critérios se eu for adotar a remuneração variável já no instrumento convocatório. Ela traz vantagem para os dois lados, a remuneração variável. Eu tenho benefício para o contratante e uma remuneração maior para o contratado. Então, eu tenho uma vantagem para o contratante, porque eu vou ter ali o licitante ele tá voltado para aquilo, para que ele tenha uma remuneração maior. Então, eu presumo que ele vá querer alcançar o objeto da melhor forma. Então, seria nesse sentido. Quais são os requisitos, então, para a remuneração variável? E como eu posso usar, né? Eu posso usar para obras e serviços, inclusive de engenharia, eu posso utilizar. Está vinculado ao desempenho do contratado, como eu já estou dizendo aqui. O critério para chegar à remuneração a ser paga tem que ter as metas, os padrões e a qualidade, critério de sustentabilidade ambiental também, e o prazo de entrega, isso que eu vou levar em consideração para estabelecer a remuneração lá que o contratado vai receber. O valor da remuneração variável deve ser proporcional ao benefício que eu vou gerar para a administração pública. Então, eu também vou ter que levar em consideração isso. Mas eu tenho que obedecer o limite do orçamento que eu pré-fixei na fase interna lá do procedimento licitatório. E eu posso adotar na contratação integrada, no regime de contratação integrada.
E aí eu vou ter que observar o conteúdo do anteprojeto de engenharia para definir os parâmetros que eu vou aferir o desempenho do contratado. Na contratação integrada, a gente tem um anteprojeto, e aí, se eu for adotar remuneração variável, eu tenho que verificar no anteprojeto o conteúdo dele para que eu possa definir que parâmetros eu vou adotar para a remuneração variável. Bom, agora a gente pode partir para a contratação integrada, já que eu já comecei a falar sobre ela, que também foi uma inovação do regime. Na contratação integrada, a contratada ela vai ser responsável tanto pela elaboração do projeto básico quanto do executivo e pela execução e entrega da obra acabada, pronta para funcionar. Então, eu tirei da responsabilidade da administração pública a feitura do projeto básico e passei para contratada. Então, ela vai me dar projeto básico, executivo e vai me dar a obra pronta para funcionar. Qual foi a intenção quando a gente colocou a contratação integrada no RDC? Foi para reduzir falhas no projeto básico e no executivo. Por quê? Esse é um dos grandes gargalos na administração pública, o TCU já falou diversas vezes sobre isso. Então, a intenção foi que, se tiver falha no projeto básico e no executivo, vai ser de responsabilidade da contratada. Tanto que o RDC, no artigo 9º, parágrafo 4º da lei, ele veda a celebração de termos aditivos aos contratos firmados. Tem algumas exceções lá que eu poderia celebrar o termo aditivo, mas a regra é que eu não posso celebrar o termo aditivo. Não posso ter termo aditivo quando eu uso contratação integrada, porque o projeto básico executivo é meu. Então, não teria sentido. Isso poderia gerar alguns questionamentos do tipo, eu vou ter uma oneração maior nos contratos, eu estou transferindo o risco, eu posso diminuir o tempo de execução com isso, eu vou reduzir custos, trazer novas formas de contratação. Sim, eu vou reduzir, a intenção foi de reduzir custos e trazer novas formas de contratação. Porque a partir do momento que o contratado ele está trazendo para mim, ele está fazendo o projeto básico executivo, ele está trazendo para mim também a possibilidade, enquanto administração, que eu conheça novas formas de contratar, porque aí é ele que vai colocar no projeto dele. Mas eu posso ter, sim, uma oneração maior nos contratos, porque o risco, e aí, sim, eu estou transferindo o risco para ele no contrato. Então, ele pode, sim, enquanto contratado, enquanto licitante, na proposta dele, colocar um preço maior. E quem começou a adotar o regime foi a Infraero, e ela constatou no início, quando ela começou a adotar, que teve sim uma diminuição no tempo de execução dos contratos. Então, isso também a gente pode considerar como sendo uma vantagem na adoção da contratação integrada. Para eu adotar a contratação integrada, eu tenho que ter justificativa técnica e econômica da adoção dentro da fase interna da licitação. É inviável licitar parcelas do serviço ou da obra de engenharia em unidades autônomas, então, dissociadas uma das outras, eu não posso. O regulamento da Petrobras, que eu falei que a gente adotou como... a gente tirou a contratação integrada de lá e adotou como parâmetro, né, para o RDC. É o 2745 de agosto de 98, e lá no item dele 1.9 ele trouxe a contratação integrada. Também na lei de concessões, a lei 8987 de fevereiro de 95, no artigo 18, ela também trouxe previsão de utilização de elementos do projeto básico no edital de licitação. No artigo 9º, parágrafo 2º da lei do RDC, eu vou ter lá como obrigação a necessidade de apresentação do anteprojeto de engenharia e da estimativa de custos. Dentro disso, eu vou ter documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou do serviço. E também tenho que demonstrar a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Tudo nesse documento que a gente chamou de anteprojeto.
Dentro das práticas internacionais, eu já tinha a adoção de um tipo de contratação integrada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o turnkey, né? E lá o contratante ele apresenta o objeto da licitação e o licitante elabora o projeto e formula a proposta de preços. Então seria também uma forma de contratação integrada. Lá a gente tem o Private Finance Initiative e Prime Contracting na Inglaterra. Então a responsabilidade contratual lá recai sobre um único contratante e o preço do contratado não é fixado de início. Eu dou um preço máximo e o resultado entre o preço máximo e o custo de fato ocasionado vai ser dividido entre o particular e o poder público. E aí seria no Prime Contract lá na Inglaterra. O TCU, no Acórdão 1510 de 2013, ele decidiu que a matriz de risco é elemento essencial e obrigatório e tem que constar do projeto de engenharia. Então, eu tenho que, junto com o projeto de engenharia, trazer a matriz de risco. Também no Acórdão 1465 de 2013, ele teve o mesmo entendimento. No artigo 20 da lei do RDC, eu vou ter lá os objetos que podem ser utilizados na contratação integrada. Então, são objetos que tenham natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica, ou que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. E eu vou pontuar as vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas por cada produto ou solução. Então, seriam nesses dois objetos, eu vou adotar o critério técnica e preço na contratação integrada. Então, vamos agora para outro ponto que eu considerei também que seria relevante, e ele está lá dentro do procedimento auxiliar às licitações dentro do RDC, que é a pré-qualificação permanente. Então, no artigo 30 da lei do RDC, eu vou ter lá a pré-qualificação permanente, que é um procedimento anterior à licitação, e nele eu vou identificar fornecedor que vai reunir condições de habilitação, que eu vou colocar no meu edital, que eu vou exigir lá, para o fornecimento de bem ou execução de serviço ou obras. Então, posso para bem, execução de serviço ou obras. E eu vou estabelecer no meu edital os prazos, os locais e a condição. Isso vai ter que ser previamente estabelecido. E também para bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Então, eu tenho um procedimento anterior à licitação e eu vou identificar dentro dele os fornecedores que vão reunir as condições de habilitação que eu vou colocar que eu vou dispor lá no meu instrumento convocatório. Ele vai ter que ficar permanentemente aberto para a inscrição de eventuais interessados. E eu posso realizar licitação depois restrita aos pré-qualificados, de acordo com o que eu tiver estabelecido no meu regulamento. A pré-qualificação ela vai ter validade de 1 ano no máximo e ela pode ser atualizada a qualquer tempo. Então, a grande vantagem dela é que eu posso fazer essa pré-qualificação desses fornecedores antes da licitação e depois eu posso fazer uma licitação restrita a esses fornecedores que eu pré-qualifiquei antes da licitação. Então, essa seria a grande vantagem. E outro ponto que é de inovação agora na lei recente foi trazer os contratos Build to Suit no artigo 47A. Então, o artigo 47A trouxe esse tipo de contrato e veio me trazendo que eu posso firmar contrato de locação de bens móveis e imóveis e o locador vai realizar prévia aquisição, construção ou reforma, e essa reforma tem que ser substancial e com ou sem aparelhamento de bens. E ele vai realizar por ele mesmo ou por terceiros. E no bem que eu vou especificar no edital, a administração. Então, o bem locado vai ser construído ou reformado pelo futuro locador, de acordo com as exigências e parâmetros feitos pelo futuro locatário.
é uma espécie de locação. Então, dá para ficar claro quando você vê a intenção de trazer esse tipo de contrato, que é uma espécie de locação. Para caracterizar esse tipo de contrato, é necessário que a reforma seja substancial, se eu for reformar. Então, vai ter que ser profunda, de grande monta. O build to suit é uma expressão inglesa e a tradução literal dele é construído para servir. No Brasil, ele é um negócio jurídico conhecido como locação sob medida. Então, para o português, seria isso, locação sob medida ou locação sob encomenda, ou locação com obrigação de fazer. Porque se eu estou, por exemplo, se eu vou reformar, então eu tenho a obrigação de reformar. Então, seria locação com obrigação de fazer. É uma modalidade de locação e as obrigações contratuais de ambas as partes também vão ser fixadas antes da construção ou antes da aquisição do imóvel. Então, já no edital, eu vou estabelecer esses parâmetros. O valor do aluguel não abrange apenas remuneração pelo uso do bem, ele vai abranger também um retorno para o investimento realizado pelo locador, para aquisição, para construção ou para reforma. Porque eu vou poder, né, ou adquirir o bem, ou construir o bem, ou reformar a coisa alocada. E o valor do aluguel vai abranger não apenas a remuneração pelo uso do bem, mas também o retorno que eu, enquanto locador, tive que investir para poder adquirir ou construir ou reformar a coisa que eu estou locando. Esse tipo de contrato, em regra, ele vai ser de longo prazo, né? Então, 20 anos, e a gente tem que colocar cláusula penal alta para o caso de distrato, por conta do objeto em si, né? Porque eu vou adquirir o bem, eu vou construir, eu vou reformar, não teria sentido que o prazo fosse de, por exemplo, 1 ano. Então, em regra, ele vai ser de longo prazo. O locador, ele pode ser proprietário do bem. Então, aí, se ele for proprietário do bem, ele vai apenas construir ou faz a reforma de acordo com as necessidades que a administração estiver colocando. E ele pode não ser proprietário também do bem. E aí, por força do contrato, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ele se comprometa a adquirir o bem e nele construir a edificação. É possível que a locação por encomenda ocorra em imóvel pertencente à própria administração pública? Sim, é possível que ocorra. Então, seriam requisitos, posso considerar como requisitos para esse tipo de contratação. A existência de um negócio jurídico, o investidor deverá aceitar adquirir o bem, fazer a construção ou a reforma, que tem que ser substancial no bem. As necessidades e as especificações do bem vão ser definidas pelo futuro locatário. Geralmente, o prazo tem que ser longo, para que eu possa ter o retorno. A contraprestação será os aluguéis que remuneram não apenas o uso do bem, mas também os investimentos que foram feitos no bem, para que eu possa tê-lo. Ele é diferente, esse tipo de contratação, ele é diferente da contratação que a gente tem na PPP. Na PPP, parceria público-privada, o parceiro privado, após construir a obra, ele fica prestando algum tipo de serviço para a administração, o que não ocorre nesse tipo de contratação. Eu não vou ter essa prestação de serviço depois que eu construí a obra. Tem um acórdão do TCU desde 2013, que é o acórdão 1301 de 2013, que ele se manifestou no sentido de que a locação sob encomenda era possível. Então, mesmo que ela não tivesse antes previsão expressa, já tinha por parte do TCU essa sinalização de ser possível a utilização da contratação, da locação, sob esse tipo de contratação da locação sob encomenda. Bom, pessoal, acho que de importante e no tempo aí que a gente teve, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil.
O RDC ele também foi utilizado no novo projeto da Lei de Licitações, PL 1292 de 95. Ele também foi utilizado como base e é uma nova forma de contratar. Foi com esse intuito que ele foi gerado e criado, para que a gente tenha contratações eficientes e não burocráticas, e não tão amarradas, e não tão no sentido de que eu tenho que estar ali vendo o que o gestor está fazendo, desde a concepção lá do procedimento licitatório. Não, a intenção foi que o gestor ficasse com a possibilidade de acordo com o objeto dele, montar o procedimento licitatório e essa parte de fiscalização ficasse para o momento posterior, que é de competência dos órgãos de controle, e não colocar isso já na lei como algo obrigatório e uma forma de amarrar ali para que isso não aconteça. Eu quero agradecer a Cristiane pelo convite, a Escola da GU pelo convite, e o IDARD também pelo convite. Espero que tenha sido proveitosa a palestra. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Até um outro momento.